Muito bem, moçada, estamos em Enem 2013, caderno 5 amarelo, professor Alexandre Faé. Vamos que vamos, firmes e fortes. Questão número 160. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Bom, simetria em relação ao ponto O. Simetria significa invariabilidade por movimento. Invariabilidade por movimento, ou seja, eu movimento uma figura e ela não varia. A simetria em relação a um ponto, gente, ela é chamada simetria em relação a um ponto, ela é chamada de simetria bilateral. Radial. Simetria radial. E ela consiste no seguinte: eu giro a figura em torno do ponto. Por exemplo, essa figura que ele deu aqui, eu vou girar no sentido horário ou no sentido anti-horário em torno do O e ela não vai se modificar, ela vai ficar igual. Uma maneira de analisar isso é pelas distâncias em relação ao ponto O, se elas produzem elementos iguais. Por exemplo, esse raio aqui na letra A, ele produz um ponto que é o vértice do triângulo cinza. O mesmo raio na esquerda aqui produz um ponto que é um vértice de um retângulo branco. Não são pontos iguais. Então, tu já elimina a letra A. Não. Mesma coisa para a alternativa B. O mesmo raio produz um ponto que é a interseção do triângulo, do vértice do triângulo preto com o vértice do triângulo cinza. O mesmo raio na esquerda vai produzir o vértice do retângulo branco. Não. Não. Na alternativa C, o que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos que há simetria, sim, mas não é em relação ao ponto, é em relação a uma reta. O lado esquerdo e o lado direito da reta são idênticos. A reta funciona como se fosse um espelho. Esse tipo de simetria chama-se simetria bilateral. E não é esse tipo aqui que a questão está solicitando. A questão está solicitando uma simetria radial em torno do ponto, não em torno de uma reta. Não é essa aqui que a gente quer. Não é. Na alternativa D, ele até girou a figura aqui em torno do ponto, mas não fechou. Esse raio aqui, comparando com esse raio, são pontos diferentes. Aqui é a interseção do preto com o branco. Aqui tem o preto, o branco e o cinza. Não. Bom, por eliminação, chegamos na letra. Na alternativa E, se tu simplesmente rotacionar isso aqui, tu vai ver que vai dar essa figura aqui, Se tu simplesmente rotacionar, se tu girar ela, tu pode pegar a folha e girar, já que tu não pode recortar a figura da prova. O fiscal não vai gostar muito de recortar, E aqui a gente percebe que acontece, esse raio aqui produz um ponto, que é a interseção do vértice do triângulo cinza com o preto com o retângulo branco. O mesmo ponto será encontrado no mesmo raio lá para cima. O mesmo para a esquerda e para a direita. Por rotação, nós temos pontos idênticos e, portanto, simétricos. Gabarito Equador. Vamos à próxima questão. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes.
Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango não quadrado. Então, 3 cores. Losango não quadrado. O que é um losango não quadrado? É um quadrilátero que tem diagonais perpendiculares e elas não são de mesmo tamanho. Ou seja, a diagonal maior, que é a diagonal AC, é diferente, o tamanho dela é diferente da diagonal menor, BD. O quadrado, ele é um losango também, só que as diagonais são de mesmo tamanho. Tá? Então, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por este artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Pois é, galera. Olha só que coisa louca, né? Bom, essa é uma questão de contagem, né? Por que ela é uma questão de contagem? Porque ele pergunta quantas joias. Uma questão, portanto, de análise combinatória. Se nós tivermos a joia nesse sentido aqui, que é o sentido da diagonal maior, e nós colocarmos 2 pedrinhas vermelhas aqui, 2 pedrinhas vermelhas, uma pedrinha vermelha aqui e uma pedrinha vermelha aqui. Aí nós teremos apenas uma possibilidade. Uma possibilidade apenas, que seria verde e azul. Mas se tu trocar, se tu fizer na esquerda o verde e na direita o azul, dá na mesma. Porque como essa é uma peça, é um polígono é uma curva poligonal fechada, rotacionando fica na mesma. Tá? Então com vermelho, uma peça. Agora, se nós colocarmos na diagonal maior azul, azul na diagonal maior. Tá difícil de riscar o azul aqui? Por que tá difícil? Vamos pegar aqui uma bolinha então. Azul. Aí nós teremos uma única possibilidade também, pela mesma razão. Colocando azul aqui e aqui, vai dar uma possibilidade só, que seria vermelha e verde, ou verde e vermelha, né? E se nós colocarmos verde ali, também vai dar uma possibilidade só. Colocando a cor verde na diagonal maior. Por enquanto eu estou trabalhando apenas com a possibilidade da diagonal maior. Verde, verde. Aí nós vamos ter uma possibilidade só, que seria vermelho, azul. Tá? Deixa eu destacar aqui o verde. Opa. Uma possibilidade só. Já começou a dar probleminha aqui na máquina. Vamos apagar aqui. Ok. Bem, o que acontece? O que acontece é o seguinte.
eu poderia ter essa configuração de duas cores iguais em vértices opostos. Eu poderia ter essa configuração para os vértices opostos da diagonal menor, né? Eu poderia ter essa configuração assim, quer ver? Ó? Deixa eu desenhar 3 pedrinhas mais rápido aqui. Eu poderia ter essa configuração para vermelho, vermelho na diagonal menor, ou azul, azul na diagonal menor e verde, verde na diagonal menor. Aí isso aqui ia resultar em mais uma possibilidade para cada par de cores repetidas em vértices opostos. Possibilidade, vejam que aqui eu estou considerando que eu estou usando, né? Eu estou usando 3 cores aqui. 3 cores. Mas ele não diz que eu tenho que usar as 3 cores. Ele só diz que os vértices consecutivos não podem ter cores iguais. Então eu posso usar também 2 cores. 2 cores. Aí com 2 cores, a configuração... Vamos descer um pouquinho, né? A tela aqui. Com 2 cores, eu posso ter a seguinte configuração. Eu posso ter vermelho, vermelho. Com a cor vermelha, eu posso ter azul aqui ou verde. Com a cor vermelha, eu posso ter azul ou verde. 2 possibilidades. Com a cor vermelha, nas extremidades. Nas extremidades da diagonal maior. Com a cor azul nas extremidades da diagonal maior, eu também tenho 2 possibilidades. Poderia ser vermelho, vermelho ou verde, verde. Com a cor azul. E finalmente, com a cor verde, também vou ter 2 possibilidades. Eu posso ter azul, azul ou vermelho, vermelho. E se eu inverter, se eu colocar na diagonal menor, aí fica igual. Porque eu já tenho na diagonal menor as repetições. Aqui nesse primeiro exemplo, tu já percebe que já tem na diagonal menor a repetição. Então, o que acontece? Com 3 cores, eu tenho um total de 6 possibilidades. Com 2 cores, mais 6 possibilidades, total 12 possibilidades. Vejam que essa é uma questão que exigia bastante raciocínio de contagem, né? É a típica questão que normalmente se demora um pouco mais, e essa questão tu tem que jogar lá para o final da tri, né? Para resolver lá no final da prova, em função da forma de avaliação do Enem, que é a teoria de resposta ao item. Então, a teoria de resposta ao item, o grande segredinho é começar pelas mais fáceis, tá? Vamos lá, questão número 162, para encerrar essa página aqui. Em setembro de 87, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil. Eu lembro disso, eu era criança, lembro disso. Quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade. Ele definiu meia-vida. O Enem é assim, ele define as coisas. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos, e a quantidade restante da massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão MT igual a A vezes 2,7 elevado na KT, onde A é a massa inicial e K é uma constante. Considere 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10%? Um caminho é utilizar essa fórmula e resolver por álgebra de logaritmos.
Caminho dos espinhos, pessoal. Caminho dos espinhos. Olhem para essa fórmula aí. Tem muita letrinha nessa fórmula aí. A álgebra vai se tornar muito extensa, não condizente com a proposta do Enem, que é uma proposta na qual tu tem que ser rápido, tu tem que ser ágil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver de outra maneira isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma tabela em que o x é o expoente, portanto é o tempo, e o y é a massa. Ou seja, eu vou relacionar o tempo com a massa, que é o que está sendo relacionado, né? No tempo zero, qual é a massa? Não sei. E daí? E daí joga um valor, 100 gramas. Daqui a 30 anos, que é o tempo de meia-vida, a massa vai se reduzir à metade. Mais 30 anos se passam e a massa fica a metade da massa anterior. Metade de 50 a 25. Mais 30 anos e aí fica metade da massa anterior. Mais 30 anos, metade da massa anterior. O que eu estou querendo? Eu estou querendo 10%. Quanto é que é 10% de 100? 10% de 100 é 10. 10 é um pouquinho menos do que 12. Um pouquinho menos do que 12 vai demorar um pouquinho menos do que 90 anos. Ou seja, entre 90 anos e 100 anos, mais para 90 do que para 100. Elimina, 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 só pode ser Equador. Essa tabela é uma tabela muito legal, padrão da matemática em funções exponenciais. O x se comporta de acordo com uma PA, enquanto que o y se comporta de acordo com uma PG. Tá aí, show de bola, resolvido, valeu!